Vamos conversar agora com o presidente da convenção, o pastor José Wellington Júnior. É um momento histórico, pastor. Momento onde os seus obreiros, muitos filhos gerados pelo pastor Gilberto, estão conduzindo nesse cortejo, conduzindo o seu corpo. O que o senhor tem a dizer aí para todos esses obreiros nesse momento difícil para todos nós? Cumprimentando a todos com a paz do Senhor. O Brasil, a nossa igreja do Brasil, a Assembleia de Deus, está de luto pela perda do nosso querido irmão e amigo, pastor Gilberto Marques, que sempre defendeu a bandeira da Assembleia de Deus do Brasil. Ele não somente defendia essa bandeira, mas ele trabalhava para com que a Assembleia de Deus mantivesse sempre a sua identidade e o seu padrão. Pastor Gilberto Marques deixará saudades não somente da Comiadepa e a Igreja do Senhor aqui no estado do Pará, mas deixará saudade para a nossa igreja do Brasil, porque ele era a instituição Assembleia de Deus. Fica aqui o nosso sentimento, a família do pastor Gilberto, a Comiadepa e a todos os nossos irmãos que servem ao Senhor aqui no estado do Pará. O sentimento de perda de vocês é o nosso sentimento também. A dor de vocês é a nossa dor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor José Wellington, seremos bem representados pelo seu filho, pastor Ritter. Com certeza. Pastor Ritter, que tem o DNA do pai. Eu disse na minha palavra que os pastores aqui também têm o DNA do pastor Gilberto, mas certamente como filho ele estava mais presente e tenha mais conhecimento dos projetos que certamente ainda serão concluídos, projetos esses estabelecidos pelo pastor Gilberto e que ainda serão construídos ou serão concluídos, e certamente o pastor Ritter estará em condições de dar continuidade ao trabalho que seu pai iniciou, evidentemente, mas certamente contando com o apoio irrestrito que deve ser da Comiadepa. A Comiadepa, que é uma convenção importante para a nossa convenção geral. Muito obrigado, presidente. É essa imagem que fica, uma imagem emocionante, aonde uma multidão acompanha o cortejo fúnebre do apóstolo da fé, nosso pastor Gilberto Marques de Souza. Acabou de falar o presidente geral da Convenção do Brasil, e nesse momento está sendo embarcado o corpo do pastor Gilberto. É emocionante, é muito emocionante. Eu tenho que ser profissional, segurar as lágrimas, mas não tem como resistir a um momento histórico como esse e não se emocionar. Vai seguir nas ruas de Belém até o cemitério Marcos Sodom a homenagem a esse homem que durante 34 anos liderou a convenção mais antiga que nós temos hoje no Brasil, Comiadepa. Em nome do pastor Carlos Natalino, presidente da Assembleia de Deus de Bragança, da onde a Rádio Cairóis tem a sua origem, vai ficando aqui a emoção de poder acompanhar um momento histórico como esse. Pastor Gilberto, que não estava doente, não estava sinalando que ia nos deixar, mas de uma forma repentina ele partiu, fazendo com que o estado do Pará inteiro parasse para celebrar um momento único, um momento de dor, de tristeza, humanamente falando, mas um momento também de alegria, porque o céu ganha um grande homem de Deus. É essa a imagem que fica. Vamos conversar agora com o pastor Francisco Pedro, conhecido pelo seu sermão poderoso, Telão de Deus para sua vida, que já conhece o nosso pastor hoje, que está sendo sepultado, Gilberto Marques, o apóstolo do estado do Pará. Há quanto tempo o senhor já conhecia ele, meu pastor? Pastor Gilberto, eu já conheço ele há 45 anos. Quando ele entrou na convenção, eu já estava na convenção. Ele atuava como nosso secretário, primeiro secretário da nossa convenção. Então é muito querido e muito conhecido por nós.
É um momento muito difícil. Muito difícil, para nós é difícil. Eu acabava agora de falar também para outra emissora aqui ao lado, que é uma perda irreparável, porque tão cedo nós não vamos ter outra presidência, outro líder no quilate dele. Existem palavras que possam confortar todos os seus filhos na fé, anunciar a nossa esperança que Ele está no céu? Positivo, porque para isso nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nos tornamos fiéis. Então o meu conforto é dizer para você que, humanamente falando, nós vamos sentir muito mesmo a separação. Mas o meu conforto é em saber em que ele foi para o céu numa hora certa, chamada por Deus. Ninguém entra lá sem ser chamado por Deus. Então, que todos os líderes, que todos os colegas venham com isso, ficarem demais alegres e felizes. Eu estou tranquilo, estou confortável. Pastor Francisco Pedro, e a gente relata que ele não sofreu, realmente a carreira dele acabou e o Senhor chamou ele sem sofrimento, sem nada, nos pegou de surpresa, mas a gente fica feliz e com o coração confortado porque não teve sofrimento. Com certeza, Deus tirou dele todos os danos da vida, né? Que são os sofrimentos, da morte, e também porque, como você está vendo aí, o cemitério está lotado. Nós tivemos ontem, do horário que ele chegou, seu caixão chegou na centro de evento, super lotado, dia e noite, amanheceu hoje lotado e o cemitério está lotado. Se esse homem vai para o leito para sofrer, tão cedo ele não ia morrer, porque esse povão do estado do Pará e do Brasil ia estar orando por ele, e a oração do justo move ainda o dedo de Deus, não é isso? Pastor Francisco Pedro. Vamos conversar agora com o pastor Gilberto Lima, que era pastor do Engenho, agora mudou de campo, está aqui nesse momento difícil para todos nós. Ele que faz parte dessa nova geração de pastores. Qual é a lembrança que fica do pastor Gilberto? Queria que o senhor falasse para todos nós que lembrança fica desse grande homem. Eu estou com dificuldade de falar, mas a gente vai fazer todos esses registros no nome do Senhor Jesus. É a emoção que toma conta de todos. Neste momento, falar acerca do nosso presidente, é falar de um pai, amigo, conselheiro, meu pastor. Foi ele quem me instruiu, me ensinou ao longo de 24 anos. Eu servi esta convenção ao seu lado e continuarei servindo a esta convenção e apoiando nos seus projetos, ao lado do nosso presidente, pastor Ritter Marques. Vamos estar juntos e o dia de hoje para nós vai ficar um dia registrado na nossa história, nas nossas vidas, e para esta geração, uma geração que ao longo de 33 anos aí deixou, na verdade, uma grande história, um grande legado que o pastor Gilberto deixou para todos nós, uma história no nosso estado, no Brasil, no mundo, sendo reconhecido o seu nome pelos trabalhos que exerceu, espirituais, sociais, em meio à nossa geração e à nossa sociedade. Um grande homem de Deus que discipulou centenas, milhares de pastores que hoje servem nos campos missionários, obreiros de várias idades aí, estão hoje tendo um nome, uma referência em algum lugar. E a minha mensagem nesta hora é que continuemos com os projetos espirituais, sociais, tudo aquilo que estava no seu coração, e levando o nome de Jesus Cristo avante. Esta é a minha conclamação nesta hora com o pastor Gilberto, e louvamos a Deus porque o seu descanso foi marcado nas mansões celestiais. Deus abençoe. A gente percebe, pastor Gilberto, a aceitação do nome do pastor Ritter para estar à frente da convenção, por tudo que ele vem aprendendo com o seu pai, e hoje ele assume a convenção e com certeza vai fazer um grande trabalho juntamente com todos vocês. Nada melhor como o nosso querido pastor Ritter Marques, que acompanhou o seu pai todo esse tempo, por todos os lugares, conhecendo sua forma de trabalho, seu jeito, sua carisma. E eu vejo um grande homem de Deus para conduzir esta convenção, e há capacidade. Deus há de direcionar em tudo
e nós, pastores, estaremos ao lado deste homem de Deus para darmos continuidade nesta grande missão que é a Comiadepa no Pará, reconhecido no Brasil e no mundo. Esse é o nosso desejo, que o pastor Rita possa fazer um grande trabalho como fez seu pai. E você vai ficando aí com as imagens da Rádio Queiroz, Rádio da Assembleia de Deus de Bragança, que tem como referência maior nosso pastor presidente, pastor Carlos Natalino, vice, pastor Salomão Coelho, o co-pastor, pastor Eli Emerson. E a gente encerra por aqui nossos trabalhos. Foi um dia muito emocionante, mas faz-se necessário, pois muita gente não pôde estar aqui, e você vai ficar com as imagens da Rádio Queiroz exclusivo, direto do Maxidômio, para todos vocês. E como vocês puderam acompanhar pelo canal da Rádio Queiroz, foi concluído o sepultamento do nosso pastor, mas nós temos ainda muitos pastores presidentes que ainda choram sua morte e ainda não querem se retirar do local por conta de toda uma gratidão que tem pelo nosso apóstolo do estado do Pará. Em lágrimas, vamos falar com o pastor Sena. Ele vai tentar falar um pouco das lembranças que ele tem desse grande homem. Meu pastor, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Vamos ver se a gente consegue falar aí para todo o estado do Pará, nossos grupos de WhatsApp, e a Rádio Queiroz, a Rádio da Assembleia de Deus. Manuel Guerreiro, bom dia, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meus amados ouvintes da Rádio Queiroz, a palavra que resume nossa vida nesse momento é gratidão. Este grande homem de Deus deu muitas oportunidades. Tive a oportunidade de estar próximo nos últimos meses e anos e pude contemplar a agilidade. Era como se cada minuto para ele fosse muito importante para fazer esta grande obra. E nos resta agradecer a Deus. É um momento muito doloroso, muito difícil, mas aprove a Deus recolhê-lo, levá-lo para a eternidade e a nós cumprir e dar continuidade a tudo aquilo que Ele mesmo nos ensinou com suas palavras, no seu exemplo e principalmente com a sua entrega total ao reino de Deus aqui na terra. Gratidão é o que está no nosso coração e fidelidade à continuidade desse trabalho, apoiando o seu filho, pastor Rita Marques, a sua digníssima esposa, Malice, para que esse trabalho continue avançando, crescendo de forma extraordinária em todo o estado do Pará. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus console os nossos corações neste momento difícil e que possamos estar unidos em fé, em unidade, para dar continuidade à família Comiadepa, à Assembleia de Deus no estado do Pará, no Brasil e em todo o mundo. Muito obrigado, Deus abençoe. Meu pastor, é o pedido do pastor Rita e o comentário que a convenção vai ficar bem servida, porque ele vem aprendendo muito com seu pai e vai dar continuidade a esse legado. E o pedido do pastor Rita é esse: união e união. O pastor Rita, ele recebeu do profeta todas as orientações, aquelas orientações de pé de ouvido, até confidenciais do reino de Deus. O pastor Rita é o anjo do Senhor, ungido de Deus, que está preparado, em condições de continuar este legado, o QGU, ampliação do reino, desbravamento de áreas, não somente no estado do Pará, como no Brasil e em todo o mundo. Vamos conversar agora com o pastor presidente da Vila do Treme, pastor Eliseu, e a gente vai fazer uma pergunta agora para ele que vai confortar o coração de muita gente. A pergunta é essa, pastor Eliseu: o senhor tem consciência que o nosso pastor Gilberto Marques de Souza foi colhido por Deus por conta da forma tão repentina como ele partiu, sem sofrimento, sem dor? A paz do Senhor a todos. Esse é um momento de muita consternação para todos nós, mas respondendo à pergunta, tenho plena certeza de que
o nosso presidente, pastor Gilberto Marques de Souza, assim como o apóstolo Paulo, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé e agora só espera a ressurreição dos santos. Tenho plena consciência de que Deus o tomou para si. Muito bem, pastor Eliseu. Então, qual é a lembrança que fica do pastor Gilberto? Eu estava parafraseando um pensador dizendo o seguinte, que a gente só sabe a dimensão de uma árvore quando ela está estendida ao chão. Então, para falar do pastor Gilberto, da grandeza de homem de Deus que ele foi, de um homem visionário da obra de Deus, não vai dar para falar aqui em poucas palavras, mas ele foi nota 10 ou nota 1000 e nós podemos dizer que vai ser difícil, possa até ser que exista um substituto, uma pessoa que tenha o mesmo histórico, o mesmo currículo, mas é muito difícil. É justamente o que eu ia lhe perguntar. Pastor Rita vem aí acompanhando o passo do seu pai, a palavra discípulo, né, do grego discípulo, aquele que pisa na pegada. O senhor entende que o pastor Rita vai fazer um bom trabalho ao lado de todos vocês? As perspectivas são as melhores possíveis. Jesus passou 3 anos discipulando, treinando os seus discípulos. O pastor Rita passou a vida inteira, não sei quantos anos ele tem, mas desde a sua infância ao lado de um homem muito trabalhador, visionário, homem de Deus, com muitos planos, muitos projetos para o reino de Deus. E com certeza, se ele soube extrair esse currículo, essa força de vontade que o pastor Gilberto tinha, com certeza a convenção estará bem servida, o reino de Deus estará bem servido e Deus, ele tem o comando de todas as coisas. Se não fosse a hora, ele não teria recolhido o nosso presidente, pastor Gilberto, trabalhando a pleno vapor, com muita garra, com muita força de vontade, e Deus é o dono desta obra. Manuel Guerreiro, direto do cemitério Max Sidônio. A gente encerra por aqui os nossos trabalhos. Fica aí o registro do túmulo do nosso presidente, o apóstolo do estado do Pará, que fez tanto por essa convenção. 34 anos, mais de 50 anos de casado, 3 filhos, um histórico que nós não temos palavra para definir e falar.